Vou pôr aqui para gravar antes que eu esqueça. Bom, pessoal, vamos começar então. Eu vou. Castelã, você, eu acho que provavelmente vai se apresentar. Eu só queria agradecer, viu, Castelã, em nome da Faculdade Atom, aí pelo seu tempo, por você vir aqui falar com os nossos alunos. Obrigado também pela presença de todos. Obrigado aos professores e os alunos que estão nos acompanhando essa noite. Cas, você, mais do que um professor aqui da casa, é meu grande amigo e colega, cujo qual tenho orgulho de poder partilhar aqui dos momentos que a gente tem aqui juntos, trabalhamos juntos. Inclusive, esses dois eventos aqui estão bastante interligados. E eu queria agradecer também por todo o suporte que você também nos dá e nos auxiliou aí também para esse evento. Então, muitíssimo obrigado. E aí eu deixo você aí com a palavra para nos agraciar com o seu grande conhecimento. Muito obrigado, meu grande amigo Castelã. Eu que agradeço as palavras, Guria, e é mútuo aí o agradecimento, não só pelo convite aqui para estar falando com o pessoal, muitos dos alunos aqui dos eixos mais à frente de negócios e comunicação, além, obviamente, do pessoal de TI e engenharia, são alunos que eu conheci, que nós trabalhamos em alguns semestres juntos. E efetivamente é mútuo também pelo apoio, pela ajuda que você deu também na construção do evento, né? Os eventos foram paralelos, estão ocorrendo paralelamente, e se não fosse tua força aí para a gente estruturar o back-office aí, eu tinha ficado maluco. Então, obrigado mesmo. E, pessoal, boa noite para todos. Eu vou me apresentar aqui rapidinho. Eu estou na Atom já desde 2008, coordeno os cursos de TI, coordeno os cursos de engenharia e leciono aqui em algumas disciplinas, né, em praticamente todos os eixos. Eu só não leciono com o pessoal de direito, eles são sortudos, né, e eu acho que o pessoal da arquitetura também, eu não tenho nenhuma disciplina comum. Então, boa parte aí provavelmente me conhece de alguma aula que a gente tenha trabalhado. Eu vou estar falando aqui, né, como eu fiz esse ajuste aqui para a apresentação e minha imagem ficar aqui em cima, pode ser que corte um pouco o slide, porque esse slide é lá da empresa. Então, esse logo que vocês estão vendo aí é o logo da DPI, uma consultoria que já tem 32 anos, né? Foi fundada, foi formada em 89. E eu vou estar falando com vocês aqui sobre segurança da informação, né? Cybersecurity, cibersegurança, segurança cibernética, mas é uma palestra que não vai ser focada para a área técnica do pessoal ali de TI. O foco realmente aqui é uma palestra voltada para a grande maioria de vocês que ou vão empreender ou vão gerir departamentos, né? Seja o pessoal da publicidade e propaganda com seus escritórios de publicidade, o pessoal do eixo de negócios, o pessoal das engenharias com seus escritórios de projeto, o pessoal de TI cuidando da área de TI. Então, o foco aqui é muito mais discutir, trazer um pouco da preocupação que, infelizmente, eu acho que o pessoal tem muito pouco sobre a segurança. Então, o foco é bem esse. E essa, eu acho que eu sou um privilegiado, porque eu estou aqui palestrando ao mesmo tempo para o pessoal do Innovation Week e o pessoal do CIETEC. Além aqui da Atom, né, como eu disse, a DPI é uma empresa que está já na área, atuando aí na área de TI há 32 anos, e antes disso eu trabalhei na Siderúrgica Aparecida, uma siderúrgica que fazia um produto que a grande maioria de vocês não deve conhecer, que é enxadas. Então, imagina,
trabalhar numa empresa, numa indústria que tinha quase 3.000 funcionários, e um dos produtos que eles faziam era enxada. E lá eram os computadores mainframes, né, os grandes computadores. Naquela época, a gente tinha uma vantagem muito grande, porque esses computadores não eram interligados à internet. Então, não havia o risco das conexões, das comunicações, né, que a internet traz. E por que não eram conectados? Porque não existia internet. Né? Eu trabalhei de 84 a 90, quase, nessa empresa, e a internet surge no Brasil em 95. Ela vai tomar o corpo, ela vai ser algo parecido com o que a gente conhece hoje, 10 anos depois. Né? E a questão da mobilidade, a criação dos celulares como o iPhone vem depois de 2005. Né? O iPhone é de 2007. Então, era uma época mais tranquila nesse sentido. Né? E quando eu monto a consultoria, o foco era basicamente desenvolvimento de software. Né? Hoje, a gente atua no desenvolvimento de software. O Anderson está aqui, é um dos professores da Atom, trabalha lá com a gente, é o responsável pela fábrica de software lá da DPI. Infraestrutura de TI passa por servidores, equipamentos de rede, etc., e as soluções de segurança. Agora, deixa eu fazer uma primeira provocação. Imagina que neste exato momento, isso pode ser para você na sua máquina pessoal, mas pode ser também na empresa que você trabalha ou na empresa que você tem. Imagina que nesse exato momento um hacker invadiu o sistema. Né? Vocês estão todos aqui em casa assistindo às palestras do Innovation, do CIETEC, e nesse exato momento houve uma invasão na empresa, nas máquinas da empresa. Essa invasão ela não é tão difícil de ocorrer. Né? E ela, muito fatalmente, se essa invasão for até o final, ela vai fazer com que você perca todo o acesso aos dados que você tem. Então, imagina que eu te desse a notícia de que, neste exato momento, todos os dados que você tem na empresa, ou no seu computador pessoal, ou no seu notebook de trabalho, esses dados deixaram de ser disponibilizados, né? Foram apagados, foram criptografados, enfim, você perdeu esses dados. O que a gente faz? Então, essa é uma pergunta que, quando você faz e começa a pensar nela com um pouquinho mais de seriedade, você começa a ficar meio arrepiado, né, cara? Você começa a ficar meio com medo. E a gente, muito rapidamente, tem a primeira, talvez, descarga ali de reação, de falar, mas isso não vai acontecer comigo, isso só acontece com as grandes empresas. E, infelizmente, eu vou mostrar para vocês que esse risco é muito maior do que a gente imagina. Né? Então, esse tema eu venho trazendo isso para clientes, para empresas e também para os alunos, né? Palestras que a gente faz a convite. Fiz uma palestra dessa para o pessoal da OAB, fiz uma palestra dessa para o pessoal da Associação Paulista de Publicidade e Propaganda. Exato, Bruna. A Renner é um caso recente. Nós temos vários casos famosos. E esses casos famosos também nos dão uma certa tranquilidade, porque a gente sempre imagina que isso não vai acontecer, porque são as grandes empresas que esses hackers buscam. Mas, infelizmente, eu vou trazer a notícia para vocês de que não é bem assim que funciona. Exato, Laís. A Porto Seguro foi invadida semana passada, a CVC, acho que faz 2 semanas, né? O Elton aqui contribuiu, é isso mesmo. E hoje esse tema, isso é um lado bom, né? Isso está virando notícia. A gente praticamente não passa um final de semana, quem assiste o Fantástico, não passa um final de semana de ter alguma informação nesse sentido sendo veiculada. Então, a demanda desse tema é exatamente por isso. A gente percebe que o pessoal acha que isso não vai acontecer. Aliás, a gente tem eu acho até que isso é proposital do nosso sistema cerebral, enfim. Eu acho que quando a gente tem um certo medo, normalmente a gente... Não, mas não vai acontecer comigo. Exato, Henrique. Exato. Existe uma cultura de se acontecer, eu corro atrás, né? Não vou gastar com isso porque é muito caro e não vai acontecer. E se acontecer, eu dou um jeito.
né? Camila também é LGPD. Eu vou falar muito rapidamente dela, mas a LGPD também é exatamente isso, né? E aí eu trago um dado aqui atualizado do ano passado. Nós tivemos só no Brasil 8,4 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no ano de 2020. Veja que são tentativas, não são ataques que foram não foram sucesso, né? Não são invasões, né? A gente chama de invasão quando efetivamente tem um dano. Nesse caso aqui foram tentativas, mas é um número absurdo, né? E tudo leva a crer que 2021 será pior. As estatísticas preliminares que a gente tem já indicam que esse número foi atingido no ano de 2021. A pandemia também, de certa maneira, facilitou esse processo de invasões, né? Porque muita gente saiu das empresas que tinham um nível de segurança maior e foram para casa trabalhar em home office, e o ambiente em casa, do ponto de vista de segurança, acabava sendo menor ou é menor, e aí você abre algumas brechas, porque de casa você está acessando a empresa. Então, a gente vai aqui, nesses 50 minutos, bater um papo sobre a segurança da informação, o que é isso que está acontecendo, os tipos de ataques. Eu não vou entrar no techniquez, né? Eu vou falar mais com relação às caras desses ataques, como que a gente consegue ver isso e entender o que está acontecendo. E, principalmente, acho que a parte mais importante, eu vou dar uma série de sugestões de como vocês se protegem e como vocês protegem a sua empresa, seja ela sua ou seja ela de sua responsabilidade. E aí as perguntas, pessoal, se vocês puderem aguardar mais ao final, eu estou aqui meio de olho no chat, nessa plataforma aqui, mas assim que a gente terminar aqui a fala, entre em perguntas, aí fico à disposição de vocês para tirar qualquer eventual dúvida. Bom, a informação. Isso aqui eu acho que vocês já estão carecas de saber, discutir em sala de aula, né? O novo ativo, o grande ativo das empresas hoje, não é mais o patrimônio físico, né? Até pouco tempo atrás, as empresas eram medidas pelo patrimônio financeiro, pelas empresas, pelas plantas, pela estrutura, pelo maquinário. Hoje, se você pegar as 10 maiores empresas do mundo, elas não têm fábrica, né? Você pega a Apple, você pega a Nike, você pega... Essas empresas não têm fábrica, elas terceirizam. Aí você vai pegar a Disney, você vai pegar a Netflix, você vai pegar a Amazon. São estruturas que são muito mais valiosas pelo que elas têm de informação, né? Inclusive com tudo aquilo que vocês... Nem é o tema nosso aqui, mas toda essa loucura de manipulação de redes sociais, exatamente porque toda essa informação muitas vezes está na mão de um grupo pequeno de empresas, né? Se você pegar Facebook, se você pegar Google, você vê movimentos muito fortes aí dos próprios governos, né? Tentando restringir um pouco essa questão do poderio por ter essas informações. Então, efetivamente, para as empresas, também hoje, o grande ativo a ser protegido é a informação, né? E hoje essa informação ela é digital. Até pouco tempo atrás, a gente tinha isso impresso. Pode parecer meio absurdo para vocês que são jovens, mas há não muito tempo atrás, as empresas tinham todas as informações que eram processadas nos computadores impressos em grandes livros, em relatórios. E se tudo mais desse errado, eu conseguia digitar isso. Hoje, além de ser humanamente impossível pelo volume, não se tem mais essa informação em papel. Veja, eu vou fazer um exemplo, veja o caso das fotos. Vocês devem lembrar ou devem ter as vovós que chamam vocês de vez em quando com aquela caixa de camisa cheia de fotos. Todas as fotos que ela tirou de vocês, quando vocês eram bebês e etc., elas estão em papel. E ela tem o negativo guardado, né? Quer dizer, ela conseguiria reimprimir se precisasse, de uma maneira analógica, mas está ali, né? As fotos hoje, quem que imprime foto? Pouquíssimas vezes a gente imprime. Vai fazer um pôster, vai fazer um porta-retrato,
mas aquela tonelada de fotografias que a gente tira, elas são digitais, né? E se você perder essas fotos, será que você tem todas as fotos do seu celular estão devidamente guardadas, caso esse celular seja roubado, caso esse celular estrague, dê defeito? É crítico começar a pensar assim, a gente começa a passar até mal. Eu tenho um cliente muito amigo, da época que a empresa começou. Ele começou na área de TI, hoje é diretor financeiro da empresa. Ele perdeu 1 ano de pré-natal, parto do primeiro filho. Imagina o que é isso. Mesmo sendo alguém que sabia e se responsabilizava pelas informações da empresa, tinha toda uma solução nesse sentido, imagina falar para a esposa que perdeu todas as fotos do pré-natal. Manja aquelas fotos diárias da barriga, escrevendo com batom na barriga, e escolhendo roupa, e fazendo... Imagina perder tudo isso. Eu não sei como a mulher dele não o matou. Talvez até tenha dado uma porrada, né? Mas é sério o negócio. A gente brinca, mas é complicado. Então, a informação já está claro para a gente a importância dela. Eu acho que eu não precisaria nem ter entrado muito nesse mérito. E a segurança da informação é exatamente a proteção desses dados. Eu estou acompanhando aqui um pouco do chat. Exatamente. Dormiu no sofá provavelmente uns 2 anos. Ai, meu Deus, coitado. Então, a segurança da informação ela visa muito esses três itens: a proteção dos dados, a redução dos riscos, aquilo que eventualmente eu não consiga, né, prever ou evitar, e a continuidade dos negócios. Né? Quer dizer, aconteceu. Né? Porque não existe segurança 100%. Então, por mais que eu me proteja, e se acontecer? O que eu faço para me recuperar? O que eu faço para dar continuidade? Então, isso são preocupações estratégicas, e isso são questões que podem impedir a empresa de sobreviver e de dar sequência. É mais comum do que vocês imaginam empresas que fecham porque perdem suas informações e não conseguem se recuperar de um caso de ataque, de invasão ou até de acidente. Né? E, lógico, não vai falar que foi isso. Vai falar que foi o governo, vai falar que são os impostos, a concorrência, mas a verdade é que foi imprudência. Né? Foi não se preocupar com isso. Então, eu não posso abrir mão, né, de entender que o maior valor que a empresa tem hoje é a informação. Se a gente falar das agências de publicidade, o valor está naquela produção que foi feita, horas, dezenas, centenas de horas, produzindo campanhas, produzindo material. Aquilo está materializado no quê? Em arquivos, em diagramas, enfim, eletrônicos. O pessoal das engenharias, hoje, os projetos estão eletrônicos. O pessoal da área de negócios, os sistemas de gestão, é tudo eletrônico. Está tudo ali armazenado. O que eu tenho a pagar, o que eu tenho a receber, né? Os roteiros de fabricação dos produtos, se eu sou uma indústria, tudo é informação. Então, o valor disso é calculável, né? Mas chega a ser inimaginável. E a segurança da informação, por conta disso, então ela se preocupa com 3 pilares: com a confidencialidade, né? Que é exatamente limitar, não dar acesso a quem não deveria ter. Né? Não é porque uma informação existe, está nos sistemas ou está na empresa que todo mundo tem que ter acesso. Então, eu preciso ter esse controle. Eu também tenho que me preocupar com o segundo pilar, que é a disponibilidade, quer dizer, não interessa se a informação está ali, mas se eu não tiver acesso a ela, se eu não tiver condição de ter ela no momento que eu preciso, isso também é um problema. E, por último, a integridade. Eu tenho que ter a certeza de que os dados que estão ali estão íntegros. Se aquelas informações não estiverem íntegras, quer dizer, se houver o risco daquelas informações estiverem bagunçadas, se alguém alterou aquilo por qualquer motivo, eu também vou ter problemas com esse tipo de situação. Então, basicamente, aí só um cenário do que a gente tem que fazer. E aí eu não vou entrar
nos detalhes, e todos os casos que eu estou trazendo aqui são casos públicos, então eu estou falando o nome das empresas porque isso foi veiculado na imprensa, não traria nenhum caso aqui. Eu também não vou me ater muito, mas só para vocês saberem, verem como isso gera uma propaganda extremamente negativa, né? Como a reputação pode ser um problema, né? Então, nós tivemos um caso de ataque na Embraer, né? Discussões sobre vazamento de informação. Isso foi 30 de novembro do ano passado. Nós tivemos aí, ó, Folha, Época Negócios. Há um interesse especial ao setor de energia, né? Principalmente no caso dos ataques que pedem resgate, eu vou falar sobre isso mais à frente, exatamente porque são setores sensíveis, né? Quando eu paro uma empresa que lida com fornecimento de energia, de combustíveis, de energia elétrica, né? Empresas que são essenciais para o funcionamento, né? de uma cidade, de uma sociedade, elas são visadas, às vezes, pelos hackers, exatamente porque não dá para ficar... O impacto disso é muito maior, né? E aí, lógico, o pessoal que quer cobrar um resgate disso acaba, assim, tendo um foco para essas empresas. Aí nós tivemos o caso da EDP, o caso da Light no Rio de Janeiro. Isso aqui é tudo do ano passado e desse ano. Tá? O caso da Avon, né, que foi comprado pela Natura, a Avon também sofreu ataques. Nós tivemos, famoso, no final do ano passado, o ataque ao Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, né, de Justiça. Houve paralisação no meio do dia das audiências, né, os juízes, os advogados, enfim, o pessoal que acessa as informações começaram a cair do sistema e se descobriu que era por conta disso, né? Esse do STJ, né, paralisou totalmente, ficou dias para restaurar. Nós tivemos um caso no Albert Einstein, então você imagina se eu estiver realizando um ataque para buscar informações sensíveis, imagina o que é você atacar o Albert Einstein, né? Porque praticamente todos os milionários políticos, empresários, artistas do Brasil se utilizam do Albert Einstein. Nesse caso, esse vazamento que foi noticiado, ele está aqui porque ele é um caso específico no sentido de que foi um acidente, um técnico, um profissional, um analista que tinha acesso a 16 milhões de dados de 16 milhões de pessoas, inadvertidamente disponibilizou esse arquivo numa plataforma de internet que, para ele achou que aquilo estava protegido por senha e não estava aberto. Então, esse vazamento foi caracterizado como uma falha, uma vulnerabilidade, uma falha de segurança, mas aí não foi um hacker, né? Foi, na verdade, um erro, né? Mas um erro que causa esse tipo de problema e impacto. E aí, como foi comentado aqui da LGPD, nesse caso, isso é um problema sério, e a LGPD prevê multas altas nesse sentido. Tivemos Fujifilm, tivemos JBS, tivemos a Renner em agosto, né? Tivemos outras grandes empresas. O ano passado, com aquela loucura toda de busca de vacinas, nós tivemos um monte de ataques a laboratórios. Dizem que seriam países tentando roubar essas informações. Hoje a gente sabe que muitos países têm equipes de hackers, né? Exatamente para contra-espionagem, espionagem e tudo mais, porque deixou de... Quem gosta de filme do 007, né? Hoje já não tem mais aquela figura do espião que tem que entrar dentro da empresa para roubar uma informação. É mais fácil fazer isso de maneira digital. E aí, para esse material, depois, quem quiser, eu disponibilizo aí para os interessados. Posso deixar em algum local aí na Innovation, aí no CETEC. Aqui tem alguns links onde vocês podem, quem tiver curiosidade, existem relatórios que saem mensalmente com os casos de ataques, né? Então, às vezes, para você checar se realmente é um ataque e que tipo de ataque é. Isso vale principalmente para o pessoal mais técnico, né? Nós temos o pessoal aqui da engenharia da computação, pessoal de redes e ADS, né? E aí é aquilo que a gente sempre ouve, né?
Veja, pessoal, eu não estou aqui vendendo nada, né? A empresa presta esse serviço, mas isso aqui é uma percepção que a gente tem das empresas quando você coloca para elas que ela tem que ter alguma preocupação. E eu tenho, o pessoal do comercial na DPI briga muito comigo, porque às vezes eu chego a dizer, mais de uma vez eu falo para algumas empresas, cara, não quer fazer, você acha que isso é um argumento de venda? Não faça com a DPI, mas faça com alguém, né? Converse com alguém, com algum profissional de TI e entenda o risco que você está correndo, porque você está correndo, né? E a resposta é muitas vezes, não, mas Castelã, eu sou muito pequeno. E esse negócio de pequeno também é muito relativo. Eu tive uma reunião ontem e o cara falou, pô, Castelã, parecia, cara, é karma. Eu sou muito pequeno, eu tenho 95 máquinas, acho que não chega a 100. Claro, se ele estivesse comparando com quem? Com a Coca-Cola, com a Volkswagen, cara, ele é um coitado, né? Mas 100 máquinas. Então, eu encontro pessoas com 10, empresas com 10 máquinas que é pequena, com 100 que é pequena, com 500 que é pequena. Ele fala que é pequeno. Claro, se eu me comparar com quem? Com o governo americano, né? Vai ser pequeno. Mas eles invadem máquinas domésticas, eles invadem né, a sua máquina em casa. Ou uma empresa segura, com uma estrutura de segurança razoável, com 3, 4 máquinas, é possível que se invada. Então, tira isso da cabeça, não é assim que funciona. Né? Os hackers buscam grandes empresas? Sim, existem ataques que são direcionados, que são encomendados. Mas isso é a exceção da exceção. E por quê? Já vou adiantar para vocês. Hoje, as invasões não é mais esse cara. Né? Isso aqui é um coitado de um nerd estigmatizado, que toda vez que ele vai fazer... Cara, se eu tivesse que fazer uma invasão, tivesse no conforto do meu escritório, da minha casa, ou num hotel longe do mundo, para ninguém saber onde eu estou, eu vou fazer um ataque, eu vou colocar um capuz desse, cara. É muito hilário. Isso deve ser quente pra caramba. Eu vivo suando, então nunca seria um hacker com esse tipo de coisa. Não é isso. Né? Isso é lógico. Hollywood cria toda essa imagem, mas hoje os ataques são robôs. Hoje os ataques são empresas especializadas. As grandes redes de criminosos descobriram que roubar banco é muito perigoso. Eu posso levar um tiro da polícia. Já se eu ataco digitalmente, não, cara, isso o risco é muito menor. É isso, a gente tem que estar atento a essa situação. Hoje há uma indústria do roubo. E quais são os tipos de ataques mais comuns? Aqui, eu vou falar, essa palavra não sei se é muito comum para vocês, né? Mas a vulnerabilidade é o termo que a gente dá para aquela falha, fraqueza, deficiência que eu posso ter no ambiente que é explorado. E essa vulnerabilidade ela pode ser tanto para ataques, elas podem ser exploradas, perdão, tanto para ataques intencionais, né, tanto robôs como o cara que está tentando roubar você mesmo, ali a informação sua, como também ameaças não intencionais. E aí vale ressaltar, quais são as ameaças não intencionais? Cara, incêndio, explosão. Eu já vi empresa que monta o seu data center no subsolo. Cara, se tiver uma enchente, para onde a água vai, cara? É o primeiro lugar que ela vai para onde? Ela vai para baixo. Né? Então, eu tenho um monte de situações, né? De tempestades que arrancam telhados, que entra água, que enfim, né? Oscilações de corrente, curto-circuito, incêndio por 1 milhão de fatos diferentes, né? Motivos diferentes. Então, uma situação como essa da foto, se eu tivesse ali um equipamento, um servidor, uma máquina que tem meus dados, pegou fogo, cara. Pegou fogo. Então, ali a televisão para de funcionar, a geladeira para de funcionar e o computador para de funcionar. Às vezes a gente acha que o computador é meio onisciente, né? A gente acha que, cara, deve ter um sistema muito louco de proteção. Não tem, cara. Basta jogar água em cima dele que ele já pipoca. Eu tenho as falhas humanas. Né? A gente tem o pessoal aqui das engenharias, às vezes tem aquele cara que sobe na escada e cutuca onde não devia. Né? E aí, imagina que embaixo dessa torrente de água tem um seu notebook, né? Tem um servidor da empresa, né? Onde roda o faturamento. Pronto. Eu tenho falhas humanas como imperícia, o caso que eu falei do Albert Einstein. Cara, eu vou colocar esse arquivo aqui só meia hora, ninguém vai ver.
mesmo não tendo senha. Cara, basta um pegar e pôr na internet, na Deep Web, seja onde for. Falhas de software, né? Software, pessoal, ele não surgiu do Éden, ele não surgiu em algum momento lá quando Deus criou o mundo. Não, ele é feito. Ele é feito por pessoas, muitos que estão assistindo a gente estão aqui, que erram, como vocês do direito, vocês do eixo de negócios, né? Erra-se, né? E hoje os softwares são muito complexos. Antigamente você fazia um software naquelas telinhas DOS, né? Não tinha cor, não tinha desenho, a gente já errava. Você imagina hoje você tem sistemas extremamente complexos. Então, sim, existem erros não intencionais, mas que vão causar possibilidades de falha. E as intencionais, roubo de dados, o uso indevido, né? Quando eu pego um dado e me passo por alguém, o uso indevido dos dados ou do computador, dano proposital. Tem gente que no ódio resolve descer a marreta, né? Um funcionário demitido, não muito contente, né? Isso tudo são danos que podem ser causados tanto do ponto de vista financeiro como de informação. E os ataques cibernéticos. E os ataques cibernéticos, a gente não pode esquecer que eles estão muito em alta, porque alguém aqui desliga o seu computador em casa? Alguém desliga? Eu sou da época, esse negócio de sou da época é horrível, cara, entrega que a gente é muito velho, mas vamos lá. Na DPI, que é a empresa que eu estou há 32 anos, os 10 primeiros anos da DPI, nós desligávamos o servidor. Eu não tinha ninguém acessando pela internet aquela máquina que tinha que ficar ligada 24 horas. A gente desligava tudo. As luzes do escritório, os computadores e ia embora, né? Hoje em dia não se desliga mais nada. Essa máquina que eu estou falando com vocês aqui, eu acho que nunca ficou desligada. Acho que chegou aqui faz 3, 4 anos, está ligada desde então. Muito eventualmente se desliga o monitor, né? A gente não faz nem isso às vezes. Então eles ficam ligados. Como eles ficam ligados 24 horas, pessoal, a conta é muito simples, não precisa ser técnico. Você da sua máquina, da sua rede em casa, da sua rede no escritório, se você acessa um site na China, se quiser, né, um site em qualquer lugar do mundo, por que você acha que qualquer lugar do mundo não chega até você? Ele chega. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, se encontrar uma vulnerabilidade na sua rede, na sua máquina, ele consegue entrar, porque ele está interligado. Ah, mas será que o cara da Conchichina está ligado? Tá. Se vocês acessarem um site na China, hoje a gente acessa alguns sites, né, de TikTok, etc., muita coisa está na China, né? Os sites de e-commerce, Alibaba e etc., estão na China. Então, por que você acha que de lá alguém não te acessa? Eu não estou falando que o hacker é chinês, não. Eu estou dizendo de qualquer lugar. Como eu posso chegar num site coreano, eu chego num site russo, eu chego num site norueguês, eles chegam até você. Não o site de e-commerce, mas qualquer pessoa que esteja em qualquer lugar, né? E-mails a gente recebe 24 horas, e-mails, mensagens instantâneas, direct messages, redes sociais, você está sempre acessando mensagem, às vezes de pessoas que você não conhece, né? Às vezes a gente acessa banco no celular, no notebook, numa rede Wi-Fi pública, cara, não faça isso, é um perigo. Ah, eu estou aqui no Wi-Fi do restaurante X, vou pagar uma conta. Não é ali que você faz isso, né? Qualquer coisa vai para o 4G, é muito mais seguro, porque o Wi-Fi você não sabe quem que está ali por trás, né? Hoje, se eu levar um notebook no Wi-Fi de algum restaurante, eu consigo pegar muita informação de quem está acessando a rede ali. E eu posso estar com o meu notebook ali também acessando. Então, cuidado. E é muito mais seguro para o ladrão, cara. Às vezes o ladrão ele não precisa estar na China, ele pode estar do seu lado, no restaurante, né? E o pessoal vive querendo... Antigamente até entendia, tá? Antigamente, realmente, a gente tinha uma franquia de internet, acabava no segundo dia, não é isso? Hoje em dia já não está tão assim, nem tão caro você ter uma franquia maior, né? Então, evita usar o Wi-Fi, é perigoso, né? Não da sua casa. Da sua casa você pode criar um ambiente seguro, mas o Wi-Fi público, né? Ah, mas e o da escola?
O da escola, da faculdade, da Atom, seja qual for a faculdade, ela não tem controle sobre as pessoas que estão se conectando. Quando a gente está na Atom e tem 2.000 alunos conectados, eu posso ter alguém ali varrendo a rede. Eu não tenho como evitar isso. Existem alguns, né, mecanismos, mas é uma proteção que depende de você, não do meio. Não vou entrar aqui, mas só para vocês verem os tipos diferentes de ataques que o pessoal usa, que os hackers, que as quadrilhas usam, né? O mais famoso aqui é o tal do vírus, né, que a gente vê sempre falando, e o ransomware, que a gente vai falar um pouquinho. Mas tem um monte de tipo, não é foco nosso, mas se vocês ficarem interessados, a gente pode um dia até fazer uma palestra mais técnica falando de cada um desses caras. Mas isso aqui é só para dizer o seguinte, esses aqui são os famosos, tá? Tem vários tipos de invasão, são mecanismos diferentes que vão criar algum tipo de situação de roubo de informação. E eu gosto de falar do ransomware, porque esse é o cara que está mais em evidência, é o mais fácil de fazer. Cara, é muito simples fazer um programa como esse. E como hoje está tudo interconectado, é um dos ataques mais frequentes que as empresas sofrem. O ransomware, ele vem do quê? Ele vem... ransomware é resgate, em inglês, né? Então, qual é a ideia do cara que faz o ransomware? Ele criptografa, né? A gente vai ver um pouquinho depois como esse programa, esse código pode ser instalado na sua máquina. Ele instala alguma coisa na sua máquina e ele começa a atacar outras máquinas na rede. E, num determinado momento, ele começa a criptografar os arquivos. Criptografia é um recurso técnico que a gente usa para impedir o acesso de pessoas não autorizadas. O que ele faz? Ele usa essa técnica, coloca uma senha que nós não temos. Então, quando você vai tentar usar, os arquivos que estão ali no desktop já estão todos criptografados e, na maioria das vezes, já tem uma telinha como essa que está aí, dizendo, ops, seus arquivos foram criptografados ou encriptados, né? Inclusive, eu gosto de pôr a lista de línguas. Eles são vírus para espalhar pelo mundo ali. Você tem búlgaro, chinês, croata, você tem em filipino, você tem grego, alemão, francês, você tem português. Então, se você não está entendendo inglês, você põe em português que ele te explica. Ele vai falar isso, fala, cara, criptografei teus dados e se você quiser a senha, você vai ter que pagar $300, $1.000, $100 em Bitcoin. E aí vem o segredo do porquê que o ransomware está tão famoso. Porque o Bitcoin não é rastreado. A polícia não consegue rastrear quem é que recebeu esse dinheiro. Também aqui não é um tema para a gente entrar em detalhes, mas efetivamente o que vai acabar acontecendo? Se você pagar esse resgate, né, não se recomenda que se pague, né? Mas se você pagar porque não tem o backup, não tem o cópia dos meus dados, se eu perder esses dados aqui eu vou falir. Se você decide pagar, a polícia, ninguém tem condição de rastrear, porque o Bitcoin foi criado exatamente para não ser rastreado, né? E aí você ou paga, e corre o risco, inclusive, de pagar e não receber a senha, ou você precisa ter uma cópia desses dados. Mas mesmo tendo a cópia, às vezes fica 2, 3 dias para recuperar a máquina e os dados novamente. Se for um servidor, pior ainda. Então, é um ataque muito famoso, porque ele é simples, se propaga rapidamente, é seguro, tudo que a gente gostaria se a gente fosse bandido. Essa que é a verdade. E ele acontece normalmente através de links e e-mails. Eu vou mostrar alguns exemplos. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos em celular. Né? Aqui está um pouco pequenininho, eu dei uma ampliada aí, eu acho que dá para vocês verem. Isso aqui é muito comum. Né? Você recebe um SMS, olha lá, conta em processo de fechamento fiscal pela Receita Federal. Você fala, meu Deus do céu. Depois você descobre que você nem tem nada na Receita Federal. Mas é sempre assim, é uma mensagem que te leva a clicar sem pensar nesse link. Você vê que ali está govnetwork.com, mas o work ali está com 2 Os. Isso é proposital, porque às vezes ele quer fingir que é o Banco do Brasil e ele coloca Banco do Brasil, por exemplo, 2 As. É outro site, mas ele vai colocar um código lá que pode ser um ransomware, pode ser um monte de outras coisas. E aí, se você clica aí inadvertidamente, você está autorizando o seu celular
Você está autorizando o seu computador, de repente, a instalar alguma coisa, né? Não é tão simples, mas às vezes a gente é... Eu já tive situações de depois que eu desliguei de falar com o meu gerente do banco, eu recebi uma mensagem do banco. Então você imagina que aquilo já é um retorno do cara que você conversou faz 15 minutos. E por coincidência, era alguém que mandou, né, aleatoriamente, e você corre o risco, sim. Tem várias outras técnicas por telefone, aquele lance de roubar o código do WhatsApp. Aqui eu vou me ater mais a essas questões aqui. O Henrique pôs uma pergunta, deixa eu ver aqui, Henrique, uma pergunta que tem a ver com... O profissional trabalha como hacker ético, é geralmente visto como desnecessário, ele é bem aceito. Hoje ele é bastante bem aceito, né? Hoje, até pouco tempo atrás, o hacker ético, o que é o hacker ético que o Henrique está perguntando? Existem profissionais que são especializados em invasões, mas eles usam isso para testar os ambientes. Então, ele não é um criminoso, mas ele conhece as técnicas exatamente para checar se o ambiente está seguro. Até pouco tempo atrás, eles eram muito mal vistos, tá, Henrique? Mas hoje, você tem empresas especializadas e empresas que pagam muito bem. Inclusive, você não precisa nem ser funcionário deles, né? A Microsoft, a Apple, essas empresas, se você apresentar para eles de maneira ética, descobri que você tem uma falha, a falha é essa, você passa para a engenharia, eles te pagam milhares de dólares por essa informação. Por quê? Porque eles estavam colocando esse produto no mercado com uma vulnerabilidade. Inclusive, no nosso meio, né, a gente costuma dizer que todo hacker ele é ético, né? O cara que usa isso de maneira criminosa é o que a gente chama de cracker. Mas isso é uma questão de nomenclatura. Tá bom? Depois, se eu comer alguma mensagem, se eu não responder alguma coisa aí, depois vocês me avisam, reproduzem e eu respondo, tá? Então, esse aqui é um exemplo. Aqui tem o outro do Banco do Brasil, ó. Essa é uma mensagem também tentando te levar a clicar, ó. bbclienteprivate.net. Cara, convence, né? Mas esse .net está mostrando que é um site fora do Brasil e eu posso contratar isso aqui. Eu pago $5 e contrato um link desse, né? Contratar link também é um problema, porque você deixa dados, né? Esses caras, normalmente, eles invadem o site, colocam o vírus lá, e se um dia você for ver quem é esse bbclienteprivate.net, às vezes é um site que foi invadido para colocar o malware lá. Então, você não consegue descobrir, né? Como se ele colocasse a pista, né? Ou se ele colocasse o vírus na tua casa. Aí a polícia chega, mas não é você. Ele só colocou ali e é dali que estava funcionando. Aqui, ó, Banco do Brasil. Seu prazo para correção finalizou. Regularize. bbdigital.com/, né? Esse bbdigital.com não é o Banco do Brasil. Mas, se você não estiver atento... Aqui alguns exemplos de e-mails de banco, né? Aqui, ó. Eu até ampliei aqui. Quando você... Isso é uma dica também, pessoal. Quando você recebe um link, pare com o mouse em cima do link, que na maioria das vezes os e-mails, os browsers, eles mostram para onde eles estão indo. E aí você percebe que o Banco do Brasil não ia colocar alguma coisa no storage.googleapps.com, né? É golpe. E é fácil, você sabe. Eu posso lá... No meu e-mail, eu posso escrever uma palavra, clique aqui, e no aqui eu coloco o link que eu quiser. É isso que eles fazem, né? Mas pega muita gente. Se pegar você em casa, você vai ser contaminado na sua máquina, na sua rede em casa. Se você fizer isso na empresa, por mais que a empresa tenha ali um ambiente seguro, de firewall e tudo mais, você está do lado de dentro da casa, né? Você está do lado de dentro. Então, vai acontecer de lá dentro ele poder contaminar sua máquina. Aí vai ser muito da maneira de como vai haver contenção dessa tentativa de ataque. Mas é o famoso, por isso que tem um vírus que a gente chama de cavalo de Troia, né? Ele já entrou dentro da fortaleza e ele fica lá dentro. Oi, Valdemar. Eu faço o seguinte, se eu não consigo descobrir, eu não clico. Eu não clico, cara. Eu não clico, eu copio a mensagem inteira e coloco num outro arquivo, mando para mim essa mensagem por e-mail, né? Mas o celular é mais complicado, mas eu, inclusive, dou pouquíssima bola para a grande maioria das mensagens que mandam eu clicar em alguma coisa, porque realmente é complicado.
Essa então é ótima, né? Aí começa aquela, viu? Resta 2 dias para você atualizar seus dados. Uma dica também é algum arquivo que não seja hyperlink, né? Então, eu, por exemplo, tenho o bom e velho, é, como chama? Eu entro tanto nele aqui, ó. Eu uso bloco de notas. Cara, o bloco de notas é um arquivo texto, ele não tem link, o link não funciona. Eu jogo tudo ali, né? E vejo, analiso, porque não tem perigo de você clicar e sair entrando. Oi, Natália, no celular, eu vou comentar depois, mas você tem antivírus para celular, isso já ajuda, né? Você já vai restringindo um pouco. E realmente analisar, avaliar. Na verdade, no celular tem uma questão também importante, se você receber SMS, que a maioria das tentativas de roubo desses caras, o SMS ele não vem mascarado, ele vem o link mesmo, né? Se você vir aqui, ó, ele vem um link mesmo errado, né? O SMS ainda não consegue criar um link como os e-mails, né? Mas todo cuidado é pouco. Eu sempre falo que na dúvida eu não clico. E principalmente quando ele fala assim, você acabou de ganhar 10 mil reais. Cara, é óbvio que isso não vai dar certo. E essas coisas aqui também. Netflix diz que faz 2 dias para se atualizar. Entra no site da Netflix e vê se está em aberto o pagamento. Liga para a central. Né? Não sai fazendo tudo aqui. Ó, outro link bichado. Conta da Vivo. Chegou a conta da Vivo. Você clica e olha lá. Conta digital vivo.serve.ftp. Eu, quando recebo algo e vou no site, tenho meu usuário, conta e senha, entro lá e baixo a conta. Ah, dá mais trabalho. Sim, cara, mas essa aqui eu gosto muito. Não sei se alguém já sofreu isso. Esse aqui é o hacker que não sabe fazer vírus nenhum. Então ele manda a seguinte mensagem. Não sei se está dando para ler, mas eu leio rapidinho aqui. Ó. Esse cara mandou um e-mail. Eu sou um hacker que tem acesso ao seu sistema operacional. Do ponto de vista técnico, ele já começou falando um pouco de bobagem. Também tenho acesso à sua conta. Que conta, mas vai lá. Aí ele manda o IP. Quem sabe o que é IP, pessoal? O IP é público. Eu consigo descobrir o IP da sua máquina. Né? Ou se eu colocar um número qualquer, você vai falar, meu Deus, ele tem meu IP, ele chutou um número qualquer. Então, bobagem. Eu já venho te observando há meses. O que eu ouvi te falar é que seu computador foi infectado com malware em um site adulto que você visitou. Ele está jogando, né? Um site adulto que você visitou. Caraca, eu acessei um site adulto. Eu sou casado. Ixi, Maria. Como você não sabe que isso funciona, eu vou te explicar. E aí ele vem dando a explicação técnica, rolando lero. O vírus me dá acesso ao controle de um computador celular. Ele está falando que tem acesso à minha máquina, tem acesso aos meus contatos, ele ativou a câmera e o microfone, então, enquanto eu estava tecnicamente vendo um site pornô ou conversando com alguém com imagens, vídeos íntimos, ele estava capturando essas telas. Então, se alguém fez alguma coisa, começa a ficar assustado e preocupado. Aí ele fala, mas você deve estar pensando, por que meu antivírus não detectou esse malware? Meu malware usa o driver. Cara, ele está falando, está misturando áreas com lugares, mas a gente assusta. E aí ele vai. Eu gravei um vídeo mostrando eu obtendo a prazer na metade esquerda e na metade direita da tela o que você estava assistindo. Cara, ele manda esse e-mail para 1 milhão de pessoas, é capaz dele pegar quantos? 50 mil que fizeram isso? 10 mil? Alguns podem dizer 100 mil, né? E aí ele fala o quê? Como ele não tem as manhas de fazer um ransomware, ele faz isso e diz que se você transferir $500 para esse endereço de Bitcoin, ele não vai divulgar nada. Se você se assustar e falar, caraca, eu fiz muita coisa, vão descobrir, meus amigos vão descobrir, cola. Cara, isso deve colar, porque isso é direto, eles mandam direto. Né? Então, é terrível. Leonardo, depois você faz a pergunta, tá? Aqui não dá para vocês abrirem áudio e vídeo, tá ok? A gente já libera já para bater um papo. LGPD, é outro tema, né? Essa palestra, no fundo, ela daria para sair uma de Bitcoin, uma de LGPD. A LGPD, para quem não sabe, é uma lei
que protege os dados pessoais, né, de pessoas físicas, que foi sancionada em setembro de 2020, já está valendo aí há mais de um ano, que estabelece regras e normas com relação ao tratamento de dados. Então, vazamento de informações, vazamento de dados podem ser penalizados, né? Então, aquele caso do Albert Einstein que eu falei, aquilo pode correr um processo e as multas podem chegar a 50 milhões de reais. E, então, além de você ser controlado pela lei, né? A lei é importante, tá? Não estou dizendo que a lei não é importante, não. A lei é importante porque há um uso indiscriminado dos nossos dados, né? Então, essa legislação, inclusive baseada na GDPR, que é a legislação europeia, ela visa dar um freio nessas empresas que usam isso, como vocês sabem, que acaba tendo um uso indiscriminado. Só que ela também está preocupada com as falhas de segurança ou as falhas por falta total de controle de segurança. Então, não é justificativa quando a falha é uma invasão. Quer dizer, se eu usar errado os dados que eu tenho de vocês, eu sou penalizado. Isso é uma ação errada que eu fiz. Mas se eu não me preocupar em estabelecer mecanismos de segurança e houver uma invasão, um roubo, e isso for parar na internet, eu posso ser penalizado também, né? Pô, mas eu fui roubado e ainda vou ser penalizado? Sim, porque se ficar caracterizado que você não se preocupou com a segurança, você é responsável pela guarda desses dados que você tem de seus clientes, das pessoas, né? Alguns casos, inclusive, são piores, porque você tem dados ainda mais sensíveis, né? A LGPD ela separa dados pessoais de dados sensíveis. Dados pessoais é endereço, CEP, telefone, e-mail. Agora, sexo, orientação sexual, religião, raça, isso são dados sensíveis, né? Você tem aí um grau mais crítico. Então, a lei veio, é importante que ela exista, mas ela pode, perdão, gerar exatamente isso aqui, ó, né? O artigo 46 prevê que as empresas que trabalham com tratamento de dados devem adotar medidas de segurança, tanto técnicas e administrativas, para proteger os dados. Se ficar caracterizado que você não se preocupa, não está nem aí para a segurança da empresa, e houver um vazamento, você pode ser responsabilizado, mesmo que esse vazamento tenha sido criminoso. Por quê? Porque você não se preocupou em guardar aquela informação. E aí, pessoal, para a gente finalizar, eu vou aqui dar algumas sugestões e falar um pouquinho sobre algumas práticas que a gente costuma fazer que potencializam as vulnerabilidades, que às vezes a gente nem sabe que isso acontece, para que vocês possam se preocupar. Isso vale tanto para aquela rede que você tem na sua casa. Hoje é muito comum a gente em casa ter uma rede onde a televisão está ligada no Netflix, você tem 4 computadores, 3 notebooks, 5 celulares, isso está numa rede, né? Você tem ali um aparelhinho de modem da internet, né? Que está ligado na internet, e você tem ali um switch do próprio modem, às vezes, ligando algumas máquinas. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu tenho acho que uns 15 dispositivos conectados em rede. Então, não é uma rede pequena, né? Então, eu posso me preocupar com isso em casa, né? Tem muita coisa que eu posso fazer, não é exagero, e lógico, nas empresas, o nível acaba sendo um pouco maior, até porque o risco, né, na verdade, aquilo que você tem a perder, obviamente, é ainda mais crítico. Então, isso aqui é um cenário típico, né? Eu tenho lá um servidor, uma máquina que tem as informações, eu tenho lá os escritórios, o Wi-Fi, e eu tenho ali a internet, eventualmente alguém usando máquinas de fora, né, via VPN, como alguém comentou aí. Então, a primeira coisa que vocês têm que se preocupar quando você tem um ambiente desse. Primeiro, software legal. Software legal não use software pirata. Ah, Castelano, já veio você com esse papo de querer vender software, querer vender as coisas. Pessoal, a questão do software legal, ela tem algumas implicações, além do fato de ser crime. É sempre importante dizer que quando você pirateia o Photoshop, o CAD, o Windows e o Office, isso é crime. Ah, mas o software é caro. Eu concordo, o software é caro, as empresas cobram muito caro, deveria dar desconto. Nós podemos discutir tudo isso.
Mas uma coisa é o que é legal e a outra é o que é ilegal. Né? E você ter software pirata é ilegal. Então, eu não estou aqui para discutir a questão desse crime, de você ter uma cópia pirata ou não. Mas qual é o problema do software pirata? Quando você pirateia um software, a maioria que já fez isso aqui, estão olhando para o céu agora, dando uma disfarçada. Quem pirateia um software tem que usar aquele recurso de craquear o software, né? Olha o nome, crack. Lembra que eu falei que é cracker, o bandidinho? Craquear é você rodar um programa que você acha na internet, normalmente do submundo do crime, para poder burlar o sistema de segurança das empresas de software, para poder funcionar. Se eu quisesse colocar um vírus na sua máquina, se eu quisesse colocar um vírus na máquina da empresa, não é um bom lugar eu colocar um vírus no programa que libera o Office, no programa que libera o Windows, no programa que libera o Photoshop? É óbvio, é o melhor lugar para eu colocar. Eu nem faço esforço, todo mundo vai lá buscar. Eu só tenho que bolar um jeito de burlar o sistema de segurança e colocar lá. Então, esse é o grande risco. Né? Você já, às vezes, quando você vai craquear, o antivírus fala assim, olha, isso aí é um vírus, você quer instalar mesmo? Claro que eu quero, eu preciso rodar o Photoshop. E aí você já instalou uma porcaria lá. Outra coisa, além disso, o software pirata ele não pode receber atualizações. Lembra que eu falei que o software é feito por pessoas normais? Né? Nós somos normais, né, Anderson? Jean e companhia, tem vários aqui. Software pode exigir, pode ter um erro. E aí as empresas lançam atualizações. É por isso que você vive tendo atualização no celular, atualização no Windows. Algumas dessas atualizações são novas características, novas features, né? Um benefício, um recurso melhorado. E às vezes é correção de erro. Quando você craqueia, vai ficar 2 anos com aquela cópia que, se tiver uma vulnerabilidade, vai ficando cada vez mais famoso a possibilidade de invadir o Photoshop X, que faz 2 anos que não atualiza, ou o Windows Y. Então, é por isso, além de ser ilegal, eu coloco o vírus para dentro de casa e ainda impeço as atualizações de corrigirem bugs. Outra coisa importante, pessoal, usem senhas fortes. Né? As estatísticas de senha 1, 2, 3, 4, senha do seu time, do seu cachorro, data de nascimento, cara, esquece isso. Senhas com, no mínimo, 8 caracteres. Hoje existem programas que quebram senhas com 8 caracteres em segundos. Então, a gente tem que misturar caractere especial, maiúsculo, minúsculo, e hoje já existe uma técnica, que é o que a gente chama de autenticação em 2 fatores, que vocês já devem ter visto vários sistemas exigindo, que é quando você recebe ali um código no celular, ou tem que pegar um QR Code. Isso enche muito o saco, mas é o que salva você quando alguém rouba a tua senha. Tá? Então, é o segundo ponto importante. Terceiro, quem assistiu a palestra ontem sabe do que eu estou falando. Backup. Backup é a cópia que você faz dos dados e o coloca num local seguro. E essa cópia tem que ser diária. Não adianta eu fazer backup uma vez por mês. Porque se eu faço backup todo dia 1º e eu perco meus dados no dia 30, eu perdi 30 dias. Então, eu tenho que pensar em soluções de backup. Né? Eu tenho soluções baratas, eu tenho soluções fantásticas, né? Mas você precisa pensar em algum mecanismo. Pode ser um pendrive que você coloca todo dia e copie. Dá trabalho, mas é a garantia de que, se você tiver um problema, se pegar um ransomware, eu tenho os dados naquele pendrive. Ah, Castela, eu jogo isso no OneDrive, no Google Drive. Isso não é backup, tá, pessoal? Isso é um mecanismo, é um passo a mais de segurança, mas isso não é caracterizado como backup. Por quê? Porque quando eu apago localmente, ele também apaga da nuvem. Quando ele criptografa por ransomware, ele também criptografa na nuvem. Então, precisa tomar um pouco de cuidado quando você acha que isso resolve. Antivírus, anti-spam. Cara, tem gente que não usa nem o gratuito, mas eu pagaria por... Hoje, um antivírus bom para você pôr na sua casa, no seu celular, você tem antivírus que você paga R$100 por ano. E ele já protege 5 máquinas da tua casa. Então, por que comprar? Porque um software gratuito, ele tende a ser mais lento, ele tende a demorar mais para ser atualizado, e não tem mágica, né, pessoal? O produto gratuito é uma degustação, é uma maneira de você testar para ir para uma solução melhor. Né?
Cara, R$ 100 por ano, a gente toma isso em cerveja num boteco, num dia. Não justifica. E o pior é que eu não estou nem falando, eu pago um antivírus aqui em casa, porque eu sei o que os meus filhos fazem, navegam. Mas não tem desculpa na empresa. E a gente conhece empresas que usam o antivírus do Windows, que até tá bom hoje, mas, cara, eu acho displicência, né? Firewall, ele, como no desenho aqui, Firewall vem de porta, corta-fogo, né? Ele é um mecanismo, né? É um sistema eletrônico, é um conjunto de hardware e software que ele consegue ver tudo que vem da internet, tudo que vem da internet, ele consegue filtrar muito do que vem para impedir que bobagens cheguem até a tua rede. Então, é um anteparo, é um nível de segurança. É importante ter isso nas empresas, né? Não tem jeito. Até o próprio modem que você tem na sua casa da Vivo e etc., tem recursos de firewall embutido. Mas você precisa de alguém que conheça configurar isso para fazer essa configuração para você. VPN, alguns de vocês comentaram. VPN, principalmente para quem trabalha em casa e acessa home office, VPN é uma característica de segurança que estabelece uma proteção entre você, lá no seu home office, e a rede da empresa. Então, você reduz bastante os riscos, como eu falei, quando se trabalha em casa, porque a VPN vai criar essa proteção. Essa proteção é principalmente para a empresa, tá? Se você tiver um ambiente desprotegido na sua casa, você, teoricamente, ainda pode ser contaminado, mas a VPN já traz um nível adicional. Controle de conteúdo. Controle de conteúdo, há um tempo atrás, as empresas não gostavam de colocar isso, porque os funcionários falavam, o pessoal está me controlando, o pessoal está querendo saber no que eu acesso, o pessoal está querendo saber, por que eu não posso ver a Champions às 4 horas da tarde no horário de serviço? Então, tinha muita gente que não gostava de ser controlado nesse sentido, e às vezes os chefes também liberavam, achavam que não era legal fazer isso. Mas quando tem o controle de conteúdo, lembra aqueles links pilantras que eu mostrei nos e-mails? Esses sistemas de controle de conteúdo, quando eu clico num e-mail inadvertidamente, que vai para um site na internet pilantra, muitos dos sistemas de controle de conteúdo vão bloquear esse acesso. Exatamente, porque ou ele já conhece que aquele link é estranho, ou porque você realmente falou, cara, se o cara trabalha nessa área, não precisa acessar todos os sites, eu posso bloquear. Claro, tem gente que sempre fala, pô, mas isso restringe, isso engessa. Sim, que nem o cinto de segurança. Sim, sim, que nem as 3 chaves que você tem na porta. Todo dia que você chega em casa é um saco abrir as 3 chaves. Todo dia que você chega em casa tem o portão, depois tem o segundo portão, né, desarma alarme para poder entrar em casa. É lógico que é um saco, seria legal você entrar direto, mas é o mesmo raciocínio. Né? Segurança implica em algum desconforto, mas é para você não chorar depois, como dizia minha mãe. IPS e IDS são mecanismos de filtragem de tentativas de ataque, são sistemas interessantes para vocês implementarem, principalmente nas empresas. Né? Treinar os funcionários, treinar o pessoal. Tudo isso que eu falei aqui é importante você falar para os funcionários, porque às vezes eles estão clicando nesses, nem sabem que isso é um perigo. Você fala, não é possível que o cara não saiba isso. Muita gente não sabe. Né? Então, toda vez que você melhora, amplia os mecanismos de proteção, vale a pena. E para finalizar, pessoal, lógico que isso foi um overview, é importante vocês entenderem. Aqui eu preciso fazer um comercial, não da DPI. Eu vou fazer um comercial do profissional. Quando eu tenho um problema de marketing, eu chamo o pessoal de publicidade, propaganda e marketing. Né? Quando eu tenho um problema de contabilidade, aliás, eu sou obrigado a ter um contador. Quando eu tenho um problema, eu quero construir uma casa, eu chamo engenheiro. Quando eu vou arrumar meu carro, eu levo no mecânico. Quando, que mais? Quando cara, quando eu estou com algum problema, eu vou no médico e escolho muito bem o médico. Por que na hora de criar soluções de proteção ou na hora de pensar em soluções de tecnologia, eu acho que o sobrinho resolve? Né? Esse pessoal que está assistindo a gente aqui, que está se formando em engenharia da ação, ADS, redes, eles são profissionais que estudam muito para entender o que fazer. Eu não sei por que tem tanto empresário que acha que exatamente na TI,
que é onde a coisa mais hoje é importante, é onde os ativos estão, é onde a sua empresa inteira funciona, eu posso chamar o primo, eu posso chamar o sobrinho, cara. Então, reconsidera. Ah, mas é caro. Cara, o pão tá caro. Não é desculpa. O advogado é caro, o bom cara de qualquer área é caro. O cara do TI é caro, tá bom, é caro. Você precisa ou não precisa? Eu não consigo entender, juro que eu não consigo entender. Eu até tento, mas eu não consigo. Às vezes eu até fico meio com dó. Pô, o cara tá chorando, pô, que dó. Mas, cara, né? Não faz sentido. Não faz sentido. E aí, nesses casos, efetivamente, é onde, na maioria das vezes, o cara tem problema. Ontem, para essa empresa que disse que era pequena, eu falei assim: como estão seus backups? Ele falou: eu acredito que os meus funcionários fazem. Sabe o que acontece? Ninguém faz backup faz 2 anos. O dia que ele pegar alguma coisa ou perder os dados, ele vai perder 2 anos. O que acontece? Ele fecha. E aí ele vai culpar alguém do TI, ele vai culpar alguém que nunca foi lá, porque ele não deixou, porque talvez o sobrinho dele fizesse. Então, pessoal, para finalizar, segurança da informação só é possível de forma efetiva se você tiver 3 componentes: processo, método, né? Tecnologia e pessoas, cara. Não adianta eu só gastar com. Tem cara que compra Mac de 25 mil e não quer gastar com um coitado de um profissional de TI que precisa estar ali para fazer aquilo funcionar de forma segura. Então, eu preciso de tecnologia, preciso de pessoas e preciso de processo. Por quê? Porque se eu tiver processo e tecnologia, mas não tiver pessoas, eu tenho alienação. Se eu tiver pessoas e tecnologia e não tiver processo, frustração, porque eu tenho gente, tenho tecnologia, gastei dinheiro e não funciona o negócio. E se eu tiver tecnologia, se eu tiver pessoas e processo e não tiver tecnologia, cara, eu tenho caos automatizado. Então, cara, eu vou deixar isso aqui, dei uma olhadinha com calma, isso aqui faz muito sentido, né? E eu costumo sempre dizer, não existe um sistema 100% seguro, mas existe ambiente sem segurança nenhuma, correndo muito risco. E hoje em dia está muito fácil perder os dados, deixar de operar, e tem muita empresa. Imagina quanto uma empresa como a Renner perdeu ficando mais de 48 horas parada. Né? E eles tinham todos os sistemas, tinham backup, foi só o tempo de recuperar. Não sei se vocês sabem, 1.700 servidores, não é estação, 1.700 servidores tem a Renner, eles levaram 2 dias para subir isso de volta. Isso é fantástico, cara. Mas imagina o que é 2 dias de e-commerce da Renner parados. Tá bom? Pessoal, é isso. Desculpa eu ter acelerado um pouquinho. Esse QR Code aí é para o meu LinkedIn. Entrem lá, se de repente não der tempo de fazer uma pesquisa ou pergunta, ou quiser perguntar alguma coisa, eu leio tudo lá pelo LinkedIn. O meu WhatsApp corporativo está aí também, 3237-1231. A maioria de vocês tem meus contatos aqui pela Atom, mas enfim, estou à disposição. Né? Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui, se alguém tiver alguma dúvida quiser colocar, pessoal. Câmera, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Os caras de TI, os caras bom mesmo de segurança, eles têm um adesivo aqui, tá? Eles têm um adesivo. Pense bem. Leonardo, não use as mesmas senhas em várias contas. Sim, Leonardo, é ótima dica. Eu acho que até tinha lá escrito, mas sim, às vezes a gente usa a mesma senha em 300 lugares. Hoje existem softwares confiáveis que são cofres. Eles guardam, criam senhas enormes. É bastante interessante e seguro. Né? O que mais aqui? Opa, obrigado, obrigado. Oi, macho. Bonito, né, cara? Nada, nada. É Photoshop, cara. Não craqueado. Ô, Valdemar, exato. A ideia era exatamente isso. Pô, obrigado, cara. Ah, Léo, você usa várias senhas iguais? Não, então não faz isso não, cara. É perigoso. É perigoso. Usa os cofres. Dá uma pensada nisso. Oi, Bruna. Puxa, sem dúvida. É só assistir Black Mirror para ver o
tamanho dos embrólios, e um deles é o lance do adesivo. Esse episódio é maluco. Legal. Pô, obrigado, moçada. Obrigado. Como eu disse, tá? Vocês já têm outra palestra aí. Se tiverem alguma colocação ou dúvida, manda lá no WhatsApp ou no LinkedIn e a gente conversa. Beleza? Eu fico aqui mais alguns minutinhos, mas boa noite a todos. E não, é isso aí, Muriel. Sim, sim, eu tenho. Enche o saco, mas eu tenho. Ô, Luiz, boa noite. Que é isso? É, exatamente, exatamente. É muito comum hoje esse lance de cancele urgentemente que essa compra vai cair na sua conta. E aí você vai para uma página falsa, que é o spoofing que a gente fala, e aí ele simula um usuário e senha, você digita o usuário e senha e ele pega. Vai lá, Buria. Boa noite, pessoal. Valeu, moçada. Oi, Cauane. É uma boa dica. É uma boa dica. Além de você ter um firewall, você pode habilitar o firewall do computador, usar o 4G no Note, você pode ter um antivírus no celular e, cara, vai pagar uma conta, desabilita o Wi-Fi. Se você tiver na sua casa, obviamente que não é o caso. Mas se você tiver em qualquer lugar, usa o 4G, cara. Paga as contas, o banco sai fora, já reduz um pouco os riscos. Reduz o risco, hein? Não zera. Legal, pessoal. Show de bola. Boa noite, Bruninha. Beleza, pessoal. Tô saindo também. Vou dar uma olhada nas outras palestras. Boa semana. Ainda temos mais 2 dias. Tem agora depois do intervalinho. Tome um café e até mais.